Firmão, então, Juliano Serve aqui. Amanhã, primeira etapa da Copa Distrital 2025. Bora começar a temporada aí. Hoje vou dar um aquece, aproveitar para fazer os ajustes na bike da Nanda, que eu vou correr na bike dela, e vamos bater aquele papo legal. Vamos nessa? Bora! Isso aí, um dia antes da corrida, giro de leve aí 1 hora. Depois de meia hora de giro, eu gosto de fazer uns 10 acelerações aí, de 10 segundos, para dar uma acordada. Independente de estando condicionado ou não, eu adoro competição. Eu acho que eu gosto de competir mais do que pedalar, isso no caso do XC. Então, quando tem competição próximo aqui de casa, não tem jeito. Por mais que eu falo que não for correr, de última hora eu pego a bike e quero estar lá. E como competição, não tem jeito também. Vamos com tudo, pra cima. Independente. Pode ter certeza que eu vou dar meu máximo aí. E como toda competição, com certeza eu vou querer pódio. Então o objetivo principal nessa prova aí é conquistar aí um pódio na minha categoria. E se eu conseguir isso, eu já estou muito satisfeito. E uma dica aí, pra você pedalar aí por mais de 30 anos, assim como eu acho que é ser leve. Não fique se cobrando. Utilize a bike, igual eu falei, com uma válvula de escape aí, como lifestyle, como uma diversão aí. Porque a gente já tem várias obrigações no dia a dia e a bike não pode ser mais uma. Se você levar a bike como uma outra obrigação, eu acredito que em algum tempo você vai pelo menos dar uma pausa ou até parar de pedalar. Então, o importante é ser leve, utilizar a bike ao seu favor. Sendo assim, dos 16 a meus 21 anos, eu competi sério mesmo, seguindo a risca, alimentação, planilha de treinamento, fazendo tudo certinho. E aí, eu dei uma pausa, né? Já trabalhava, mas aí eu troquei de emprego, comecei meu curso, e logo depois, 4 anos, eu concluí essa fase aí, eu retornei para a bike. E aí eu retornei de uma forma diferente, uma forma bem mais leve. Eu prometi para mim mesmo que eu só montaria na bike se fosse para me divertir. E tenho cumprido. Sendo assim, basicamente aí uns 10, 15 anos eu tenho feito isso. Me divertido em cima da bike. E prova que dá preparo também. Porque boa parte das provas que eu disputei de lá pra cá foi dessa forma, sem treinar específico, mas simplesmente pegando a bike e pedalando. Então vamos pedalar. E de novembro pra cá também, e nenhuma vez eu pedalei mais que 30 km num dia. Mas amanhã a prova serão apenas 27 km, inclusive praticamente tudo estradão. Sendo assim, eu acho que eu tenho boas chances aí de pódio na categoria, porque como eu tenho feito muita trilha, bike elétrica, a parte de explosão vai contar muito. Bom dia, gente! E outra coisa, como eu estou sem uma bike oficial, eu estou sem bike XC, acabei que eu vendi a minha, no final de novembro mesmo, e desde então eu estou sem bike oficial. Eu pego a seminova da loja e da minha patroa aí, que ela tá sempre quebrando galho. Porém, para essa prova, eu vi que eu tive que fazer alguns ajustes. O canote, eu coloquei um canote com seatback maior, tá? Essa curvinha aí, para mim conseguir mais espaço. E uma mesa também mais comprida, porque eu tava muito juntinho. Minha esposa tem 1,60 m, eu tenho 1,76 m, então assim, não tava muito legal o fit para mim. Agora sim, a bike tá bem legal e ajustada. Coisa que eu farei também é calibrar bem os pneus e principalmente as suspensões. Como é basicamente estradão, eu não quero que as suspensões transformem meu esforço em amortecimento. Ou seja, quando você tem obstáculos, a suspensão transforma ali o impacto, né, a energia do impacto, em amortecimento. Mas no caso de um terreno bem plano ali e sem muitas trepidações,
tranquilamente você pode fazer isso, porque as suspensões não serão tão necessárias. E o excesso de suspensão nessa situação acaba aí meio que dissipando parte da sua energia que te mandaria para frente, ela transforma em amortecimento. Então é isso. E antes de você se jogar nas competições, eu acho super importante fazer um check na bike, porque não adianta nada você treinar, se preparar e na hora H a bike te deixar na mão. Então, revisão geral, recomendo fazer, mas com uma certa antecedência, porque como na revisão geral você desmonta a bike por completo, é quase impossível não ter que fazer um ajuste ou outro. Sendo assim, eu recomendaria fazer pelo menos uns 15 dias antes de uma competição ou algo mais importante, uma revisão geral. Dessa forma você tem tempo ainda de fazer algum ajuste. E aí, mesmo depois de revisar toda a bike, ter feito os ajustes, a bike está redonda, eu recomendo fazer o checklist aí pré-prova, que consiste em você conferir o torque de todos os parafusos aí para ver se está tudo ok, principalmente pé de vela e eixos de rodas. Agora eu vou começar a fazer aí as minhas acelerações de 10 segundos. Não vou no máximo, submáximo. Isso aí é só para dar uma acordada aí nas fibras. Bom dia! A Copa Distrital já passou de 300 inscritos. Tá só crescendo essa Copa. E esse ano o formato vai ser diferente, pois vai sair e chegar no distrito. E o primeiro distrito é o Novo Paracatu. E eu particularmente também gosto de girar pela manhã. Vamos colocar aí que precisa de fazer algum ajuste na oficina. Então, eu fazendo um giro de manhã, hoje é sábado, a maioria das lojas fecham aí 1h da tarde, no caso da Seven. Então tem tempo ainda de chegar e fazer aí algum ajuste, algum reparo, caso eu precise. Para mim que pedala tanto tempo, sempre tem a cobrança, porque, graças a Deus, eu tenho um histórico bem legal. É inevitável que as pessoas sempre esperem que eu tenha um resultado legal. Muitas vezes a gente não consegue manter aquela constância e muitas vezes a gente não consegue ali, de repente, atender as expectativas. Mas ao longo desses 30 anos eu aprendi uma coisa bem legal. Apesar de ter muito apoio aí, muita torcida, eu agradeço a todos aí, que toda a prova que eu corro, principalmente aqui em Mariana, eu ouço meu nome várias vezes, as pessoas incentivando, bem legal isso. Mas independente de tudo, mesmo se não tivesse isso, eu acho que o principal é você pedalar para você mesmo. Porque de vez em quando, se você estiver meio perdido, sem saber por que você está pedalando, nossa, por que eu estou em cima da bike? Esse trem está me estressando. Pense o seguinte, da onde você veio, aonde que você está e aonde você quer chegar. Então é simples assim. Muitas vezes a gente começa a pedalar para sair do sedentarismo, para emagrecer, questões psicológicas aí, porque a bike é uma válvula de escape, você esquece do mundo quando você está em cima da bike. E aí que tá. Muitas vezes as pessoas começam, né? É bem prazeroso esse começo, apesar da gente não ter tanto condicionamento, técnica, mas é prazeroso, que é algo novo, algo que está fazendo bem. E aí muitas vezes vai evoluindo, você está num grupo de amigos ali, você quer de repente participar de uma prova, participa de uma prova, você sai bem, muitas vezes sai melhor que a maioria dos seus amigos, e aí você começa a se afastar desse grupo, e muitas vezes você começa a treinar sozinho porque simplesmente o seu treino não bate com o do amigo. E nesse momento, muitas vezes você trabalha, você tem família e a bike vira outra obrigação. É nesse ponto que eu queria chegar. Então, quando a gente chega nesse nível da bike começar a estressar a gente, alguma coisa vai acontecer. A corda vai arrebentar para algum lado. Ou na questão familiar, ou na questão profissional. E assim, na minha sincera opinião, eu acredito que vai sobrar para bike. Você vai desanimar da bike. Você vai achar que está treinando muito, de repente em algumas situações não está tendo os resultados que você esperava, ou retorno
em reconhecimento, ou financeiro também. Então às vezes a pessoa começa a pedalar porque queria emagrecer, aí começa a ganhar condicionamento, começa a ganhar provas, e aí em algum momento ela acha também que as pessoas devam manter ela no esporte, uma vez que de repente ela corre em categorias aí, mais que oficiais, né? Não tem como sobreviver, você criar uma família pedalando uma categoria amadora. Até na elite é difícil, então esse que é o ponto. Então muitas vezes as pessoas ficam frustradas. Eu tô pedalando muito, tenho resultado e não tem apoio nenhum. Então volta lá na bússola, de onde que eu vim, onde que eu estou e onde que eu quero chegar. Esse é o ponto. Então de onde eu vim, comecei que eu precisava de um hobby, aonde que eu estou. Graças a ter conhecido a bike, eu fiz muitas amizades, com certeza absoluta me ajudou na parte profissional, na parte social, na parte de relacionamento. E onde que eu quero chegar? Eu quero hoje incentivar cada vez mais as pessoas, tentar aí com esses vídeos, ou mesmo na loja, passar o máximo de informações, dicas, né, que ao longo desse tempo, em cima da bike eu fui acumulando, e dessa forma tentar aí fomentar, desenvolver, incentivar a bike. Então é isso. Pensem bem se está valendo a pena. Mas eu tenho certeza, se vocês levarem a bike como um hobby, como um lifestyle, com certeza é para a vida toda. E isso aí vai fazer parte de vocês. Se você quiser participar de alguma prova, mesmo achando que não tem preparo, que seu equipamento talvez não seja os melhores, se você achar que deve, vá. E assim, eu vou ser sincero, talvez as únicas pessoas que realmente precisam de satisfação são as pessoas que realmente te amam. Aí seus pais, sua esposa, seus filhos, seus amigos de verdade. Esses, você chegar em primeiro, for campeão olímpico, ou chegar em último numa Copa Distrital, não vai mudar nada para eles. Vão continuar gostando de você da mesma forma. Diferentemente dos haters, igual eu sempre falo, se você chegar em primeiro, cara, o cara tá tomando bomba, tá trapaceando, tá fazendo alguma coisa. Chegar em último, cara, o cara morreu. Ano passado o cara tava andando demais, ponteiro aí, agora o cara tá arrastando. Então assim, pula essa parte. Outra coisa que eu troco muita ideia com o pessoal é sobre o pessoal comentar: Juliano, você tem muita técnica, me ensina. A técnica tem mais a ver com o treino. E eu vejo, o pessoal foca muito em condicionamento físico, que é um dos ingredientes principais aí para quem pratica XC. Porém, a técnica está fazendo cada vez mais diferença nesse nosso esporte. Sendo assim, técnica tem a ver com repetição e continuidade. Eu acho que tem mais a ver se o cara está distribuindo esforço de forma correta, se ele está respirando de forma correta, se ele está se hidratando na hora certa, a pressão que ele coloca na manopla, postura em cima da bike, subir uma trilha. Então tudo isso é técnica. A técnica não se resume a vou lá na planilha, treino técnico, desço uma trilha. E geralmente treino técnico acontece num dia, não tem nada para fazer, vai treinar técnica. Quando na verdade eu acho que talvez seria prioridade. Porque a maioria das pessoas que estão aí há mais de 3, 4 anos já tem um condicionamento legal. E não vai ser 1 ou 2 dias aí você tirar único e exclusivamente para treinar técnica que vai fazer você parar de ter ganho de condicionamento. Muito pelo contrário, a consciência corporal que você ganha quando você fica técnico te faz ter um ganho de condicionamento, porque você vai ter uma eficiência melhor em todos os sentidos, seja dissipando impacto numa descida, né, com postura, flexão de joelhos, cotovelos, posicionamento. Você não vai ficar tão tenso, já gasta menos energia, vai subir de forma mais eficiente, porque você vai concentrar simplesmente em pedalar. Você não vai ter que ficar pensando tanto. Não sei se vocês sabiam, o cérebro é o órgão
que mais consome energia no corpo. Então, quanto mais instintivo tiver qualquer ação que você fizer durante o exercício, mais econômico você vai ser também. Então pensem nisso aí. Treino técnico. Dia! Diegão! E a galera tá todo vapor. Já registrei passagem de muitos bikers aqui. Isso que é o bom da prova, porque ela motiva, ela inspira e o principal, ela cria objetivos. Por isso que eu gosto de competição, porque quando você não está competindo, meio que você não tem um objetivo. Então a hora que der, você vai e pronto. E quando você se inscreve numa prova, principalmente se você tiver tempo e não for comprometer seu trabalho e sua vida social, eu acho legal porque você fica mais disciplinado, você tende a pedalar mais vezes, você tende a alimentar de forma mais correta, você tende a ter uma vida mais saudável. A gente acaba privando só de coisas que talvez não fariam tão bem para a nossa saúde. Chegando aí no finzinho da serrinha, né, depois dessa descer. E agora eu deixo uma dica aí para a nova geração, para as crianças e os adolescentes aí. Com essa vida de rede social, parece que tudo acontece do dia para a noite. Mas na verdade, tudo existe um processo. Então assim, uma dica que eu dou para essa galerinha: tenham paciência e aceitem o processo. Ah, eu quero ser o Nino. Vou dar uma dica: tentem querer aceitar o processo que o Nino aceitou, o caminho que o Nino percorreu. Às vezes a gente vê lá os pódios, as medalhas, as conquistas, mas no dia a dia dele, ele ralando lá em cima da bike, a academia, a alimentação, isso aí muitas vezes não é visto. Sendo assim, atinem para isso. Tentem aceitar e gostar mais do processo. Dessa forma, o sucesso vai vir naturalmente. Virei e voltei. Bom dia. Bom dia. Aí, ó. Renatão aí, tá animado para a primeira etapa da 2025 do Distrital? Um abraço, se Deus quiser. Vamos lá. Tudo bem, graças a Deus, titia? Joia. Ah, é, ué. E é isso aí, giro pré-prova feito, bike e biker alinhados aí. Fiz alguns últimos ajustes aí na altura do selim. E agora é amanhã. Partir para a primeira etapa da Copa Distrital. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!